Gente, eu falo muito de contexto no futebol aqui no canal. O jogo de hoje, a gente tava mal, o primeiro tempo foi horroroso, mas com muito orgulho ganha mais uma vez. Eu falo de orgulho porque, assim, a partida de hoje enche de orgulho, tá ligado? Dá gosto ver que, mano, não foi fácil, porque era fora de casa, inclusive bem longe do Rio de Janeiro, mas conseguiram uma vitória contra um time que, claro, tá jogando pra brigar contra o rebaixamento, mas que não é um time fácil jogando lá, tá ligado? Boa vitória do Vasco. Rapaziada, hoje a gente tem essa formação aqui e pela foto você já vê o David, que não jogou nos últimos jogos, mas hoje estava aqui e se tinha David, não tinha Payet, pelo menos não entre os titulares. E no mais, o Esforça no lugar do Cocão. Eu acho que assim, a ausência do Cocão e a ausência do Payet, elas têm claramente uma diferença. Qual que é? Os dois não estavam no jogo. Exatamente, pelo menos não o titular. Mas assim, eu acho que o Cocão perdeu a vaga. O Payet estava sendo poupado, o Cocão perdeu a vaga. O Cocão é um cara que chegou como meme e aí foi ganhando a gente aos poucos, só que nos últimos jogos vinha meio abaixo, e aí o Esforça, pelo contrário, tava sempre entrando bem. No último jogo ele entrou e mudou o ritmo do Vasco, tá ligado? E hoje ele entra como titular e, cara, eu acho que dificilmente ele sai dessa posição, tá ligado? O Esforça argentino, que desde o comecinho eu vou te falar que eu gostei. Se você puxa o meu vídeo lá daquele 4-0 do Criciúma, mesmo naquele jogo horroroso e tal, eu elogio assim, elogio mais ou menos, dois caras, o Esforça e o Hugo Moura, porque eu acho que eles estavam tendo naquela oportunidade mais coragem do que os demais. E hoje eu vejo que a minha crítica da época tá certa, tá ligado? O Esforça entra aqui, ganha a vaga, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, e o Payet, como eu tava falando, o Payet não perdeu a vaga dele não, apesar de que o último jogo dele não foi lá grandioso, mas o Payet eu acho que tava sendo poupado. Vamos lembrar que hoje é domingo, o Vasco jogou no meio da semana, jogou no começo da semana, em menos de uma semana jogou 3 jogos, então assim, é um jogador mais veterano, o Payet já não tá tão novo assim, e diferente do Verratti, ele é veterano e parece veterano. O Verratti a gente tem a grandiosa sorte de, apesar de também ser velho, parecer que tem 20 anos de idade, tá ligado? Graças a Deus, porque se ele fosse de vidro, se ele cansasse fácil, meus amigos, que a gente estaria ferrado. Enfim, a bola começa a rolar e começa bem ruim pra gente, mas tinha Léo Jardim, I believe in supremacy. Léo Jardim salvando, cara, já no comecinho tem um chute bem difícil aqui, que o Léo faz a defesa caindo pro lado direito dele, e depois outra defesaça desse baita de um goleiro, e aí basicamente o melhor jogador do primeiro tempo, não só do Vasco, mas de todo o jogo, era o Léo Jardim, mais uma vez salvando. Eu acho impressionante que, assim, nessa vida você vai achar gente, você vai achar gosto de todos os tipos. Tem gente que gosta das coisas mais aleatórias e gente que não gosta também das coisas mais aleatórias. Por que eu tô falando isso? Porque recentemente, há pouco tempo atrás aí, eu vi gente chamando o Léo Jardim de frangueiro. Se isso aqui fosse lá no meio de 2023, tá ligado? Num período ali onde ele tomou uns gols, eu até entendo. Agora, chamar Léo Jardim, questionar Léo Jardim a essa altura do campeonato, acho que é maluquice. É claro, ele vai falhar, assim como qualquer jogador, até os bons falham, tá ligado? Até Messi perde pênalti no final do campeonato, acontece, ele vai falhar. Só que assim, você vê a essa altura do campeonato, depois de ver tudo que ele fez ano passado, tudo que ele vem fazer nesse ano, você questionar, você dá a entender que, sei lá, será que o Léo Jardim é um bom goleiro mesmo? Amigo, tá ligado? Que é isso? Se ele não é bom, pode pegar o resto do time e jogar fora. Enfim, salvando a gente, porque, mais uma vez, e isso é problemático, o Vasco não joga no primeiro tempo. Isso não é só de agora, a gente vem aí de uma boa sequência de viradas, o que é legal, ganhar jogo com virada é até mais gostoso, tá ligado? Só que, pra existir uma virada, você precisa tomar um gol primeiro. E aí, assim, hoje o Vasco, a diferença é que não tomou gol, que bom, mas que sofreu até mais do que nos últimos jogos sofreu. O Vasco tomou um verdadeiro esculacho, um verdadeiro apavoro no primeiro tempo, e aí é aquilo, o Vitória, ele cometeu o erro de tentar e não conseguir, e aí a regra do futebol é aquela, né? Quem não faz toma, tomou. Mas enfim, grandes defesas desse grande goleiro do Vasco, e aí como eu falei, termina o primeiro tempo a gente tomando muita pressão, mas pressão, não gol, pressão tomamos, gol não, e aí transformando essa pressão em números, olha só, em finalizações no primeiro tempo, só no primeiro tempo, só nos primeiros 45 mais acréscimos, o Vitória teve 14 finalizações contra 2 do Vasco. Os caras finalizaram 7 vezes mais do que a gente. Não é 7 finalizações, é 7 vezes mais. Amigo, assim a coisa tava feia, tá ligado? Só que aí é aquilo que eu tava falando. Eles até que finalizaram bem, teve alguns bons chutes e aí todos eles foram parados pelo Léo Jardim. A grande vantagem é que a gente conseguiu sobreviver. Eu acho que hoje, se o Vasco tivesse até perdido essa partida, não dava nem muito pra gente reclamar, tá ligado? Porque vem de uma sequência que eles estão com crédito. Se perde hoje de 1-0, de 2-1, eu acho que a gente estaria tipo assim, pô, melhor se tivesse ganhado. Mas a gente estaria de boa. E não, cara, o
Vasco hoje vai lá e sobrevive, joga mal mais uma vez, tem que ver o que tem que fazer aí, mas sobrevive. E no segundo tempo, o que acontece? Emerson Rodrigues, jogador completo, completamente ruim. Tem substituição, sai o Emerson Rodrigues, sai também o Ryan, que mais uma vez não faz lá um jogo que me agrada muito. O Ryan teve chance ali que ele poderia ter esperado um pouquinho e tentado achar o overhead, ele já se desesperou e deu passe, tá ligado? Enfim, no último jogo ele foi importante, né? Mas não me agrada tanto agora. O Emerson Rodrigues, cara, ele mostra ser um jogador de personalidade, mas nem sempre isso é bom. O que eu quero dizer com personalidade? Ele tem coragem pra driblar, às vezes até quando não é pra driblar. Então assim, às vezes ele expõe o Vasco a risco porque num cenário meio contrário a gente, ele quer sair girando em cima da bola. Então assim, em partes é legal, vai ter jogo que ele vai funcionar com um desafogo pro Vasco, assim como foi há pouco tempo atrás aí, mas vai ter jogo também, que ele já tá deixando claro, que ele vai deixar a gente exposto. No geral, eu acho que não é um jogador completamente descartável não, tá ligado? Não é um jogador completamente ruim não, mas... se ele sai, quem que entra? Entra o Jean Davi, o nosso Soteldo, e o Payet. E hoje o Payet entra muito bem. Como eu falei, eu acho que assim, o Paiva foi até muito bem de poupar o Payet, porque, como eu falei, é um jogador antigo, a gente tem que ficar esperto, qualquer coisa ele pode machucar. O o Adson tá fora praticamente o resto do ano, então assim, não é pra ficar perdendo jogador a essa altura do campeonato, não. Tamo negociando aí com o argentino aqui, outro fulano lá, que não sei o quê, mas assim, tu confia no Vasco contratando pessoas, sendo que a janela fecha amanhã? Eu não confio, eu acho que você também não. Mas enfim, sai Emerson Rodrigues, entra Jean Davi, que eu acho que entrou bem mais uma vez, e principalmente Dimitri Payet fazendo valer o seu alto salário. O que acontece, pessoal? O segundo tempo começa, o Leandrinho também tá aqui aparecendo. Ele vai entrar pouco depois e entra fazendo um bom lance ali no começo, e aí o goleiro do Vitória faz uma boa defesa, e depois o Vitória tem uma chance com o Alejandro, acho que é esse o nome dele, que assim, era uma baita chance, ele ia sair meio que cara a cara com o goleiro, só que ele tinha que chutar de primeira, e de primeira ele chutou um chute de segunda. Caraca, que trocadilho, homem, é muito rápido. Enfim, chutou mal pra caramba, graças a Deus. Graças a Deus. Aos 23 minutos, uma baita chance criada, construída do Vitória, mas chance não é gol. Eles construíram mais do que pedreiro, mas a casa não parou de pé, porque gol não teve. E aí, como eu falei, quem não faz, vai lá, toma, João Vitor, zagueiro, o primeiro gol dele, olha só, vamos ver aqui o lance, Dimitri Payet, o francês, cruza na área, na medida de cabeça, o João Vitor vai lá e marca, e aqui, cara, pô, que da hora o João Vitor fazendo gol, tá ligado? Primeiro que, como eu falei, nossa, eu acho que a frase como eu falei é a frase que eu mais disse, mas como eu falei, o João Vitor, eu não sabia que esse era o primeiro gol dele como profissional, não é nem o primeiro gol no Vasco, e aí eu fui até pesquisar, porque os caras da transmissão falaram, mas eu falei, vai que eles esqueceram de alguma coisa, e parece que realmente é o primeiro gol. E eu acho que assim, esse gol coroa a boa fase que não é de agora do João Vitor. Hoje a gente tem aí o Ramon Dias lá no Corinthians, que até ganhou do Flamengo, mas que vive uma fase pra lá de ruim. O Ramon não usava o João Vitor. Inclusive o João Vitor falou que, eu não sinto falta do Ramon não. Basicamente deixou bem claro, pô, o cara não me usava, tá ligado? E assim, é realmente sem explicação o Ramon não usar o João Vitor. Ele é claramente não só titular, como o melhor zagueiro nosso. E por algum motivo o argentino não gostava dele. E assim, eu fui muito contrário à queda do Ramon naquela época, só que eu acho que os caras acertaram. Cada vez mais a gente vai tendo mais motivo pra gostar de que o Ramon tenha ido embora. Hoje aqui, ele faz um gol, e mano, fazer gol nem é obrigação dele, tá ligado? Nem é obrigação dele, mas ele tem mais uma partida segura. Agora, se eu posso pontuar aqui alguma crítica, ele tem que parar de tomar cartão bobo. O João Vitor se meteu numa confusão na Copa do Brasil e não vai jogar a partida de volta, o que vai expor a gente a Léo Pelé. E o próximo jogo também, ele tá fora, o próximo jogo de Brasileirão, ele não vai enfrentar o Flamengo, ele tomou mais um cartão amarelo, ele tava pendurado, e é também mais um lance que talvez dava pra ter evitado. Então assim, eu acho que falta ali alguém chegar, mano, tipo, isso é muito importante pra nós, para de tomar cartão à toa, porque uma coisa é você tomar um cartão quando você mata uma jogada, você troca o gol pelo cartão, aí tudo bem. Agora, cartão por confusão, por briga, principalmente quando o seu reserva imediato é o Léo Pelé, aí a coisa é difícil. Agora, no geral, o saldo dele é pra lá de positivo, colocou 3 pontos na nossa conta. E aí, outro cara tem que ser elogiado aqui. O Paiva vai mais uma vez fazendo um baita trabalho. Eu acho que ele acerta em trocar ali no início, em poupar, em dar um descanso pro Payet, até porque a gente não sabe quando é que ele pode machucar ou não. E aí, assim, querendo ou não, contando com a sorte,
contando com a sorte ou não, ele consegue sobreviver ao primeiro tempo. E aí o Vasco melhora no segundo. Eu acho que a conversa além do intervalo e as substituições mudaram bastante o ritmo do time. O Vasco voltou bem melhor, fez um segundo tempo mais uma vez muito melhor do que o primeiro, e isso vale pro jogo de hoje e pros 3, 4 últimos, tá ligado? O que importa é que a gente vai, mais uma vez, termina com um bom resultado. Eu acho que o Paiva tá passando da hora de ser efetivado, por enquanto o Vasco tá ficando sério com ele. Um dia vai começar a namorar, mas por enquanto tá ficando sério. 5 meses ficando sério. Enfim, mais um baita jogo que ele sai ali com um resultado muito bom. E aí, cara, só pra fechar, tem outra paradinha aqui, ó. Eu tenho que elogiar o Maicon hoje, tá? Eu já critiquei demais. E eu acho que com razão. Vamos combinar que já fez cagada pra caramba. Mas a partida de hoje do Maicon foi maiúscula. Jogou muito bem. Teve ali no finalzinho um lance que a bola bate na mão dele, mas involuntariamente. E quase que ele cede um pênalti. Mas mesmo se ele faz, mesmo se o pênalti é marcado, mano, eu não pesaria na do Maicon hoje, porque hoje, realmente, ele jogou muito bem. Ele pega ali uma partida que o jogo aéreo dele foi soberano, algumas, no plural, algumas vezes ele tirou de cabeça e foi lá de novo de cabeça completar, tá ligado? Ele dava 2, 3 toques na bola, ele sozinho, então ele tirava, corria na nova direção da bola e tirava de novo. Baita jogo. Quando tiver que criticar, quando tiver que falar, pô, fez besteira aqui, a gente vai fazer, se não tem a menor dúvida, mas hoje, jogo enorme. E junto com o jogo enorme dele, também do esforço. Eu acho que assim, foram 2 jogadores ali que tem que ser pontuados, porque a gente vai falar de João Vitor porque participou do gol, a gente vai falar do Payet que tem mais uma assistência, se eu não me engano chega agora a 9 assistências, acho que é isso. Mas esses caras que não participaram de lances grandiosos da partida, igual o Léo Jardim também que eu comentei, esses caras que vão passar mais batidos, eu não quero deixar passar batido aqui, porque hoje eu gostei muito da partida desse não cabeludo e do esforço. Jogaram muito bem. Você destacaria mais alguém no jogo de hoje? Comenta aqui, e se eu falei alguma besteira, se eu falei alguma coisa que você não concorda, pode comentar aqui também. Vamos trocar uma ideia, desde que seja numa boa, tá ligado? Por que não trocar uma ideia? Comenta aí, pessoal. Muito obrigado por assistir. Mais uma vitória.